Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Aqui a gente conta algumas histórias de crimes. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. O caso de hoje é sobre Elizabeth Parker. Ela nasceu em 1967 no Canadá. Ela foi criada pelos seus pais, que eram extremamente rigorosos, religiosos, conservadores e também homofóbicos. Durante a infância dela, ela era um pouco desajeitada e tímida, o que fez com que ela sofresse bullying. Aos 13 anos, parecia que tudo ia melhorar. Ela foi estudar na escola secundária, lá ela começou a socializar melhor com as crianças, se tornou goleira do time de hóquei e também fazia parte de outras bandas. Apesar da vida dela estar melhorando, ela demonstrava comportamentos desonestos e vingativos. Em um episódio da escola, ela acionou o alarme de incêndio somente para culpar um colega que ela não gostava. Durante a adolescência, ela se descobriu ser bissexual. Ela sabia que de maneira nenhuma os pais dela iriam aceitar ela com essa orientação sexual, então ela guardou isso em segredo por muito tempo. Durante o período que ela estava na faculdade, o pai dela era tão rigoroso que acabou se matriculando na mesma instituição somente para ficar de olho nela. Ainda na faculdade, ela começou a namorar uma garota. Quando o pai dela descobriu isso, ele tirou ela da faculdade, levou ela para casa e fez com que ela entrasse numa terapia para que ela voltasse a ser hétero. Eram práticas com tortura que fez com que ela tivesse ainda mais danos psicológicos. Quando essa fase difícil para Elizabeth chegou ao fim, ela começou a estudar enfermagem e ela também trabalhava numa agência de serviço social para pessoas com deficiência. Aos 30 anos de idade, ela se casou com Donnie Whittlaufer. Ele era motorista de caminhão. Foi nessa fase que os problemas psicológicos dela e os transtornos acabaram ficando muito mais evidentes, porque o Donnie conseguia perceber que algo não estava certo. Depois que o marido dela notou que ela tinha alguns problemas, ele acabou se distanciando dela. Isso fez com que ela procurasse ajuda online e começasse a conversar com outras mulheres. Desses relacionamentos, teve um que ela começou a se relacionar virtualmente e o Donnie acabou descobrindo e pediu o divórcio. Após o divórcio, Elizabeth encontrou um novo amor, Sheila Andrews. Elas foram morar juntas, se casaram, e então Elizabeth começou a trabalhar numa casa de repouso, e foi aí que tudo começou. Colegas da casa de repouso que a Whittlaufer trabalhava relataram que ela sofria com alguns vícios, como álcool e drogas. Ela começou a envenenar os pacientes dela. Ela alegava que ela ouvia vozes que mandavam ela dar doses extras de insulina para os idosos. Então ela esperava que eles agonizassem e implorassem por ajuda. Nas duas primeiras tentativas dela, ela não teve sucesso, embora as vítimas tenham morrido um tempo mais tarde. A Whittlaufer não foi condenada por esses assassinatos, apenas por agressão agravada. No dia 11 de agosto de 2007, ela conseguiu obter sucesso assassinando a primeira vítima. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial, com 84 anos. Alguns documentários relatam que logo após a Sheila descobrir o que a Elizabeth estava fazendo com os idosos, ela a deixou, o que fez com que ela se tornasse ainda mais amarga, levando a cometer mais assassinatos. Muitas vezes ela era pega trabalhando embriagada. Ela se escondia em alguns cômodos da casa de repouso para dormir, porque estava sob efeito de álcool ou drogas. Ela também foi pega roubando medicamentos, e por causa disso ela foi demitida. Ao ser demitida, logo em seguida ela encontrou um trabalho semelhante e foi aí que ela procurou as próximas vítimas. Whittlaufer afirmou que ela sabia o que era certo e o que era errado, mas ela sentia uma espécie de onda vermelha, surtos incontroláveis, que fazia ela cometer esses atos. As vozes que ela ouvia, ela pensava que eram do poço do inferno. Aos 49 anos, no dia 16 de setembro de 2016, ela finalmente foi internada em uma clínica de reabilitação. Durante o período que ela estava na clínica, ela confessou à equipe médica os crimes que ela havia cometido. A equipe médica entrou em contato com a polícia e foi aí que eles começaram a investigar todos os crimes que ela havia cometido. Elizabeth explicou à polícia que ela sabia que se o açúcar no sangue fosse baixo o suficiente, a pessoa poderia vir a óbito. Ela disse que depois que as vítimas faleciam, ela sentia como se uma pressão tivesse sido aliviada dela, como se a pressão tivesse saído, como se a pressão tivesse aliviado as emoções dela. De acordo com as documentações do tribunal, Whittlaufer foi atormentada, mas sua capacidade de entender o que era certo e errado nunca foi diminuída.
Testes de personalidade realizados nela concluíram que ela apresentava sinais significativos de transtorno de personalidade borderline, incluindo humor instável, impulsividade, medo de ser abandonada, relacionamentos instáveis e problemas de raiva. Ela também foi relatada como mentalmente instável e viciada em drogas. Whittlaufer foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial. Aos 54 anos, ela é considerada uma das maiores serial killers do Canadá, também conhecida como a enfermeira assassina ou como assassina silenciosa. Isso só nos mostra que pessoas que estão mentalmente doentes circulam pela nossa sociedade sem diagnóstico e também sem tratamento, e elas estão por todos os lados e infelizmente elas não têm controle do que elas estão fazendo. E nesse caso, os idosos até tentaram pedir ajuda, mas infelizmente era tarde demais.